Rodolfo Pamplona, o primeiro a entrar na nossa sala virtual, que maravilha. Minha amiga Cecília, Miralha, nosso colega João Batista, que maravilha. Todos já chegando, ó, pontualíssimo. Cadê Rodolfo? Sou um bom Ó, menino. maravilha. Sou um bom menino. Andréa, minha esposa, nossa colega presente também. Fabiane, Jorge Lima. Olha só Só. quantos amigos. Jorge Lima é essencial, porque ele comanda lá um grupo no WhatsApp dos Netflix maníacos. Então, ele Olha tem que só. dar a opinião dele aqui também, porque é um filme que tem na Netflix. Ó, nossa colega Kátia, meu amigo Mais um Sérgio de beijo para Deus, nosso colega Kátia. Fabrício, Manuel lá de Boa Jesus da Lapa, Elaine. Só Maravilha, gente quanta gente boa. chegando. É, que bom. Que bom tá aqui de novo com você, Rodolfo. Já É é a verdade. nossa quarta live, É não é? quarta live? Quarta, Quarta quarta. live. É. Uma pela Matra. Ah, teve a da Matra, é verdade, É da desculpa. Matra, né? Que aí foi da Matra, na verdade, Mas a mas. matéria foi institucional, foi da. Foi institucional. É que a É. gente está fazendo essas lives de cinema e direito. Isso é sensacional. É que a da Matra foi sobre o RJET, né? Foi para trabalhar Isso, aqui. foi sobre a RGED. Aí foi um Exatamente. Aí foi- assunto técnico-jurídico, né? E agora É nós vamos seguir para talvez até uma trilogia, é uma né? trilogia. Fizemos o Poço, fizemos Coringa e agora a Rede do Ódio. Bota aqui no É, comentário aqui para ficar fixado, pessoal. Rede do Ódio. Rede do Ódio. É, rede do ódio ou rede de ódio? de ódio. De ódio, bem que eu estava falando a É. verdade. Rede de ódio. O The Aí você Hater. fixa aí o comentário. Ah, eu que fixo, né? Aí é você que é o anfitrião. Aí você clica no meu comentário e ele fica fixado. Ah, cadê o seu comentário? Peraí. Depois Ah, que eu aqui. escrevi, rede do. Você clica nele, aí vai Pronto. aparecer, ele O homem, vai o estar homem dentro. sabe tudo, rapaz. Sabe Rapaz, tudo essa ferramenta de ó, você live. sabe que live é essa minha? Não Minha tenho ideia. live do Cento ce- e... que senta o quê? Do 166ª. Que maravilha. Que maravilha. É. Que bom. Mas, Rodolfo, inicialmente, né, vamos desejar formalmente, então, boa noite, né, Boa a noite todo o a todos e nosso todas. auditório virtual, né, todos os colegas presentes, todos os amigos presentes, tanto da magistratura como da docência, né, os amigos também da advocacia, do Ministério Público, estudantes, enfim, todo o público, né, que está nos assistindo. E, mais uma vez, estamos aqui para traçar esse paralelo entre direito e cinema, né? Essas conexões possíveis e tentar extrair algumas reflexões para a nossa área, se possível. E dessa vez escolhemos o filme Rede de Ódio, né? Um filme forte, né? Um Muito. filme muito impactante, de muita qualidade e que eu tenho certeza nós temos, né, que vai proporcionar grandes reflexões, né, É. sobre a temática proposta. E dizer para o pessoal que aderiu ao Instagram recentemente, porque a gente já usava antes da pandemia, né, que essa é a nossa quarta live juntos, mas terceira dentro dessa linha dos filmes. E eu baixei todas essas lives anteriores lá no meu canal no YouTube. Então, convidar Isso. todos e todas que queiram também ver as nossas reflexões lá sobre o Poço e sobre o Coringa, estão lá. E foi muito legal. Eu confesso assim, sabe aquelas lives que eu estava falando com o pessoal da minha assessoria de comunicação, elas, você vai fazer live de novo com o doutor Guilherme? Eu adorei a live do Poço, não sei o quê. Então, eu digo, vai ver, o pessoal aparece aí de novo. Então, estamos aí e vamos bater um papo agora sobre um filme polonês. A bola tá tua. A bola é Vamos sua e lá. eu vou dando pitaco. Vamos lá. O Rede de Ódio, Rodolfo, ou The Hater, né, ou simplesmente Hater em polonês,
É um filme, né, de 2020, disponível na plataforma Netflix há pouco tempo. E ele é um thriller dramático, dirigido pelo Ian Comasa e escrito pelo Mateusz Pachewski. Depois que eu aprendi a falar Wisiekowski, eu já tenho domínio de qualquer sobrenome em polonês. Mas, enfim, de uma forma muito resumida, né, bastante resumida, na Polônia, um estudante de direito que foi expulso de uma faculdade por plágio passa a trabalhar numa agência que é justamente contratada pelas pessoas ou por empresas para destruir reputações na internet, né? Essa é a síntese mais concisa possível do filme. E é interessante para o nosso auditório saber que esse filme ele é muito bem contextualizado na atualidade da Polônia. Sim. Né? Porque a Polônia atual ela é um governo que tem um discurso contrário aos imigrantes, né? Já teve um discurso contrário a homossexuais e também a grupos que defendem o direito das mulheres, atualmente na Polônia. Né? Isso é uma questão que eles passam atualmente. E no contexto específico do filme, no contexto fictício do filme, ele se passa no período anterior às eleições para prefeito de Varsóvia, né? E em meio a protestos anti-imigração, né? Que é o tema central, inclusive, do próprio discurso dos candidatos. Sim. A segunda cena do filme, ela já indica a personagem Gabi, né? Ou Gabi, presa no engarrafamento decorrente de um protesto que é realizado nas ruas pelos extremistas que sustentam ali um slogan, uma bandeira, Europa branca ou nenhuma Europa. Exato. Né? Então é nesse contexto. E é engraçado ela chamando, né, a referência digna dos comensais da morte, né? Isso. Exatamente, porque foi justamente essa perspectiva que é interessante de que esse é um fenômeno que não ocorre naturalmente só na Polônia, a gente não vai fulanizar isso aqui no Brasil, mas a coisa sobre gabinete do ódio é algo que também não existe só no Brasil, mas também a gente tem do fenômeno desde Trump, né, da eleição, a utilização das mídias digitais, das plataformas digitais, às vezes como um instrumento de manipulação. E eu digo isso é um fenômeno muito interessante quando a gente começa a estudar a matéria, e eu até fico brincando que eu gosto de comer, eu virei aqui na prática um blogueiro gourmet, começo eu experimento um negócio, posto lá, e aí eu comecei a perceber... E eu tô cozinhando, você está comendo e eu estou cozinhando. Então pode chamar aí, que eu tô facinho, tô quase sendo Magal, me chama que eu vou lá e vou comer. Né? Porque nesse ponto é extremamente interessante perceber essa sensibilidade, eu vou usar essa expressão, das redes sociais. A questão de como determinadas postagens, determinadas direcionamentos geram uma repercussão muito mais ampla. É um negócio que é interessante, há uma passagem lá nessa... Nós vamos tentar, na medida possível, não dar muitos spoilers, é inevitável dar spoiler, né? Mas há uma passagem, quando ele começa a trabalhar com a rede social, que lembra o Facebook, né? Mas ele não quis fazer propriamente, e aí você verifica, aqui você fizer dessa forma, sai do jeito, fizer da forma, sai do outro. Então, isso foi muito visível para quem está começando a estudar essa parte de redes sociais na prática. Sim, é verdade. E todas as estratégias desviadas do marketing digital, que é lícito, é legal, é uma forma bacana de você fazer um marketing, mas ali eles fazem uma distorção, né, para as finalidades espúrias empresariais deles lá. Mas só fazendo uma apresentação dos personagens, né, o nosso protagonista do filme é o Thomas Gienza, né, que é interpretado pelo Maciej Musialowski. Acertei de novo, tá vendo? Tô acertando dominando o polonês, que é uma beleza.
Pelo menos pronunciar esses nomes eu tô acertando. Entender é outra questão. Passou a tarde toda decorando, né? Vamos lá. Ele, como eu já disse, né, ele é um estudante de direito que é justamente expulso por plágio da faculdade. E é muito interessante que a primeira cena do filme já faz a gente perceber alguns traços fundamentais deste personagem, né? Primeiro, porque sendo exposto ao plágio por uma banca de professores, ele tenta alegar que a cópia direta de um texto de terceiro como o seu e sem aspas pode não ser interpretado como plágio. Aí a professora diz, né? Não, isso aí não é questão de interpretação, é fato. Ocorreu um fato concreto, né? E por outro lado, também, e o ator é fantástico, né? Nas micro reações do rosto, do sorriso. É interessante como ele, a partir do momento que ele sente que está perdendo, ele começa a simular um choro, implorando para que seja revista a decisão. E a partir do momento que a decisão é mantida, aí a afeição dele passa imediatamente dessa postura do choro para um semblante tranquilo. Eu confesso que eu me lembrei de Coringa nessa hora, cara. Assim, né? Na interpretação do Joaquim Fênix. Fiquei assim, gente, que talento esse menino novo. E olhando assim, olha que coisa fantástica. E o que eu vou dar um spoiler, né? Aí depois, quando ele vai ser expulso, aí ele muda a feição e diz assim, não, mas então a senhora pode me dar um autógrafo? E a gente vê isso depois, digamos assim, a utilização disso na reunião familiar. Ou seja, como se ele, não podendo prever o futuro, ele se acautela porque sabe que pode utilizar isso em outro momento, como efetivamente ele usa. Exatamente. Ele vai, na verdade, colhendo dados, né? Colhendo informação, colhendo, né, algo que ele possa utilizar a seguir. E o Thomas, na verdade, ele é um sociopata, né? Ele não tem nenhum limite moral ou ético para alcançar os objetivos a que ele se dispõe. Ele se sente um injustiçado, né, pela sua situação econômica e social. Ele se sente um Zé Ninguém. Ele, inclusive, fala isso, né, em determinado trecho. Tem uma conversa muito interessante dele com outro personagem que a gente vai tratar daqui a pouco, que ele diz o seguinte: vão sempre menosprezar gente como nós. Somos as vítimas das circunstâncias. Mandaram a gente se danar. Uma pisada na bola e já era para eles. Você não vê este desprezo? Eu não sou um Zé Ninguém. Né? Aí também eu me lembrei do Coringa. Né? Da postura do Coringa em relação a encarar essas dificuldades da vida. E, mais do que tudo, Thomas busca também reconhecimento e fama. E esse reconhecimento pelas lives, né? Exato. Pelas lives, que é o índice de valorização do ser humano na cabeça dele. Pelos likes. As likes, com certeza. E um segundo núcleo de personagens, um segundo grupo de personagens é a família Krasovski. Né? Quase que não sai aí, ó. Quase que não sai dessa vez. Só tá no Zikovski, mas tem o Krasovski. Que tem os tios dele, né? Aparentemente são parentes, né? Eu estava lendo sobre resenhas sobre esse filme e, na verdade, a lógica é que seria, na verdade, um casal, né, que alugava um espaço para tipo, como se fosse uma pousada, né, e os pais do jovem lá eram, na verdade, as pessoas que recepcionaram. Por isso, posso chamar você de tio e de titia, né? Mas não há nenhum parentesco entre eles. Na verdade, era simplesmente porque ele viu crescer, porque passou lá férias, algo do gênero, entende? Mas queria ser tratado como da família, tanto que ele ajuda ele financeiramente. E aí é interessante essa ajuda financeira, porque é, digamos assim, o típico casal ou a típica família com um pensamento de esquerda, mas com uma base econômica sólida, né? Algo que existe em todos
todas as sociedades. Verdade. Eu queria só registrar, além de vários amigos que já se fizeram presentes, a presença de nossa presidente da Matra 5, nossa colega Cecília Pontes, e também do desembargador Jefferson Muricy, o vice-presidente do nosso tribunal, que Tá está bom. no exercício da Você é muito presidência desse programa. prestigiado, rapaz. Tem que fazer mais Não, live com você. Para esse aí é povo doutor importante ficar Rodolfo. comigo. Mas é interessante essa família, né, Rodolfo? Porque, como você bem disse, eles têm um pensamento progressista, né? Eles são engajados nas lutas por direitos humanos, das liberdades. Eles aparentam ser uma família com gostos refinados, né? Ouvem jazz, gostam de artes, de exposição de quadros. Mas, por outro lado, e isso é uma contradição muito interessante, que o filme joga na cara do espectador, dentro da casa eles zombam entre si da falta de modos de Thomas, né? Sim. Da pobreza dele, falam da roupa, falam do cheiro, do perfume, né? É. Então, isso é muito interessante, como eles dão esse E equilíbrio, aí eu né? tenho que dar um spoiler, porque foi uma coisa que eu entendi conversando com o Ludwig. Tem um recurso cênico, um recurso técnico que o diretor utilizou, que é muito interessante, né? Em que há uma cena, estou dando spoiler, em que o Thomas ele deixa lá o celular dele gravando uma conversa. E aí o diretor faz uma inversão temporal, né? E você já está vendo o que vai acontecendo posteriormente, mas voltando, e a gente fica, como é que aconteceu isso duas vezes? E isso ocorre 2 ou 3 vezes no filme. Foi muito interessante isso, né? Como recurso cênico, né? Para a gente sair de uma sequência linear da Sim, obra. sim. André tá até lembrando aqui que, nesse aspecto, ele lembra o filme Parasita. O É Parasita, verdade. às vezes, usa alguns recursos desse, né? Parasita é outro que a gente vai fazer uma live um dia, mas vamos lá. É verdade, é verdade. Uma terceira personagem muito interessante é a Beta ou Beata Santorska, né? Que é a dona da agência onde ele vai trabalhar, a Best Bus, né? E o perfil dela também permite muito entender o perfil da empresa. É como se ela, a empresa, fosse mais ou menos a mesma coisa Exato. em termos de caráter, né? Ela é uma Uhum. pessoa que é expulsa de uma agência de publicidade que ela trabalhava antes, exatamente por uma quebra da ética profissional, né? Ela É. também não tem nenhum limite moral, os empregados são assediados, né, dentro da empresa. E o Há primeiro um trabalho... episódio de bullying bem característico para demonstrar esse aspecto da personalidade dela. E note como a utilização desses recursos são ilustrativos do caráter Sim, da personagem. Isso aí é muito interessante, que vai no final, quer dizer, sem querer dar o spoiler, mas doido para dar, né? Quando a gente vê, digamos assim, uma cena final dele, né, de Thomas com ela, em que a sim. gente vê uma reversão, talvez, dessa compreensão, dessa atuação. Nossa desembargadora Léa Nunes aqui também presente. Um Acabei de beijo ver para ela. aqui. Um grande abraço. E o primeiro Eu sou trabalho... mais de beijo do que de abraço, né? Você manda abraço, eu mando beijo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, beijos e beijos e abraços, conforme o abraços. caso. Fala assim, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Vamos embora. Perfeito. Mas o primeiro trabalho de Thomas nessa agência é justamente destruir a reputação de uma blogueira fitness, né? Isso. Fazer com que ela perca a popularidade nas redes, porque isso é do interesse de alguém que está disputando com ela um determinado mercado, né? Eu acho que, inclusive, relativo àquele detox que ela anuncia, né? Isso. E o que é interessante que eu acho? Desculpe, eu não queria finalizar, mas acaba sendo. Né? Você cria uma ideia que pode ser absurda, mas ela reproduzida, né, na mídia, as pessoas chegam a acreditar. O negócio lá da mão vermelha. Amarela. Desculpe, eu não sei fulanizar, mas fulanizando. Eu só lembrava do kit gay, sabe? Puxa, pô, aquela coisa assim, é um negócio meio absurdo, alguém distorce, faz, não pega ali alguma coisa. E
E as pessoas começam a acreditar que tem um negócio. É Ou o a, poder da mama, sugestão. ou O a poder da mamadeira sugestão. de. Nem vou falar da mamadeira do Brasil, vai. Mas vamos lá. Mas e é interessante como eles passam o iter de procedimentos para assassinar a reputação dela, né? Primeiro Exato. comprar perfis falsos com um indiano, porque na Europa ninguém vende esses bots, né? Quer dizer, não é fácil encontrar, né? Na Índia é muito mais fácil. Então ele vai comprar esses perfis falsos para entrar nas redes sociais e fóruns médicos para dizer que esse detox faz mal. Uhum. Depois vai inventar uma história de que há uma concentração de um ingrediente que Uhum. excede a recomendação médica. E Isso. depois ele vai postar as mãos amarelas para provar que as pessoas estão todas doentes. E, além disso, fotos de gente desmaiando, fotos de pessoas com Isso. diarreia. Aí cria a hashtag, né? Fiquei amarelo e impulsiona isso na rede. E a partir daí, né, vai gerando a onda, né? Vai multiplicando a bola de neve, até chegar num ponto que a moça não aguenta a pressão de tantas mensagens negativas e cancelamento mesmo, né? Pessoas que deixam de seguir. E esse negócio, essa dependência dos seguidores e das curtidas, é um fenômeno muito contemporâneo e que a gente precisa aprender a lidar. Eu digo assim, nós não somos mais meninos prodígios, somos uns coroas simpáticos. E aí, falando com os nossos alunos, né, a gente precisa entender um pouco essas dependências sobre esse mundo virtual. Né? Eu fico impressionado quando uma determinada campanha sobre alguma coisa que para nós absolutamente, aparentemente irrelevante, sobre uma maquiagem, sobre alguma coisa assim, é destruída em função de um determinado fato ou não. O quanto isso, digamos assim, criou na sociedade contemporânea, e aí falando, tantos colegas aqui, juízes, juízas, advogados, advogadas, professores, professoras, fazendo esse registro aqui, né? Como até novas profissões, novas atividades vão surgir sobre esse ponto. O pessoal de assessoria de comunicação tem que aprender a responder rápido questões para não se tornarem viralizadas, né? Isso é um Exatamente. negócio. E eu digo assim, comecei a estudar, eu gosto dessa coisa, até por causa da comunicação, e eu fico assim, descobrindo pessoas que compram seguidores. Esse fenômeno que Sim. aparece no filme é um fenômeno que existe. Quando eu vejo alguém que estava com, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000, depois com Aí 100.000 bomba. seguidores, eu paro assim. Aí, no passado, era muito mais fácil, sabia? E eu estou dizendo assim, eu descobri logo quem comprava seguidor, que eu entrava lá no número de seguidores, aí começava a aparecer um monte de nome japonês, coreano, não sei o quê. Exato MYRTL. assim. Mas aí o que acontece? Como toda fraude se sofistica e não há limites para a criatividade humana, de repente os fakes começaram a ser vendidos, né, por Larga loucura. escala. Não, não na larga escala, inclusive, que aí não dá para identificar rápido se é fake. Só identifica se você entra no perfil. E ainda tem mais. Tem a gangues que se apoderam de perfis. O nosso amigo Fred G, professor Sim, sim, conhecidíssimo, sim. foi hackeado 2 vezes. E aí, por quê? Porque o indivíduo queria utilizar o para poder reproduzir. Lógico, uma pessoa que já tem muitos seguidores, né, acaba sendo parecendo como se fosse crível, mesmo estando sendo controlada por terceiros. É um negócio interessantíssimo. Muito complicado isso, muito complicado. Queria fazer outro registro, Rodolfo. Hã? Nosso confrade Ricardo Guimarães está presente Ó, aqui gente também. muito boa. Eu O acho que eu vi o doutor Antônio Carlos Aguiar também aqui para falar dos foi, confrades. não foi? E Pronto. deixa eu fazer um abraço aqui, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas a doutora Cláudia Zanotti está colocando aqui, que é Isso. exatamente, quer dizer, tem empresas que, teoricamente, vendem seguidores por nacionalidade. Porque, da mesma forma que meu amado Guilherme passou a tarde toda aprendendo a falar polonês para falar os sobrenomes
do pessoal do... Aí o indivíduo está comprando personagens. Ele tem sobrenome lá dos Lisikovski, Iovski, todos acima. Como nós vamos ter aqui os Silvas, o João, o coisa do gênero, é interessante mesmo. Doutor Lauro de Campos também, sempre presente. E um outro personagem fundamental no filme, Rodolfo, é o Pavel, né? Que é o Rudinski, que é o candidato à prefeitura de Varsóvia pelo Partido Progressista, que eu não me lembro exatamente qual é o nome agora. E ele é apoiado exatamente pela família Krasovski, né? E ele passa a ser o próximo alvo da agência Best Buzz, né? Que pretende explorar uma campanha difamatória dele a partir de alguns pontos que eles estão selecionando para inflamar os extremistas, né? Então, eles vão pegar o combate à xenofobia, que está na pauta dele, né? Da campanha, o perfil dele numa plataforma gay, né? E o passado do pai no regime totalitário que a Polônia passou há 30 anos atrás, né? Do Partido Comunista. Então, eles aproveitam esses três elementos para iniciarem uma campanha difamatória nas redes contra o candidato Pavel, né? E aí eles começam também uma outra estratégia, né? Essas estratégias são muito interessantes porque elas são muito verossímeis, né? Dentro da estrutura do que se entende de campanha do ódio, né? Então, primeiro eles colocam grampos no comitê de campanha, né? Sim. Depois eles compram dezenas de perfis falsos com o mesmo indiano, né? De preferência de jovens, com a foto de jovens entre 20 e 25 anos, no Facebook e no Twitter, porque o WhatsApp lá não é tão famoso, né? Só fazer uma coisa aqui, para fazer um laboratório. Meus amados e minhas amadas que estão assistindo, querem fazer um laboratório neste momento sobre essa questão do algoritmo? Eu aprendi recentemente. Você que está assistindo, tiver um mínimo de habilidade aí no Instagram, clica no coraçãozinho, clica vários coraçõezinhos. Você vai ver que essa live vai ficar disponível e vai aparecer lá naquelas opções com muito mais precisão, em vez de aparecer lá no fundo. Clique nos coraçõezinhos assim. Eu aprendi que muda o algoritmo. Outra coisa que eu descobri, quando você faz uma postagem, vou dizer, vou ensinar o pessoal lá da Matra a fazer. Quer fazer uma divulgação da live? Quer fazer uma divulgação de um evento da Matra? Na hora que for postar, avisa para os amigos e diz assim, gente, vai lá na Matra e não é só curtir, não. Comente. Se você... Não precisa seguir o perfil, mas se comenta o perfil, né? O perfil, mesmo não sendo seguidor, muda o algoritmo e mais pessoas recebem. É muito interessante isso, né? O pessoal diz que eu não virei mais, não sou mais rei das lives, não, virei papa das lives, né? Porque rei tem vários. O homem que tem o conhecimento do Instagram e das redes sociais. Aí a live está com a pessoa certa. São criados também memes, né, com o Rudinski e principalmente é criada uma fanpage Stop Islamização, né, para mobilizar inicialmente os extremistas e depois os usuários, né, entre aspas, normais, com o lema Polônia para os brancos. Agora com a ressalva, sem exageros, porque senão o Facebook bloqueia. Isso! Então tem que passar como se fosse algo natural, né? Que é a própria sociedade que está promovendo tudo aquilo. Porque se exagerar muito, aí o algoritmo do Facebook pega, né? Então todas essas cautelas são feitas e é efetivamente iniciada uma campanha de difamação virtual, né? Aí aqui a minha amiga Kátia Sampaio está complementando a informação, é justamente isso. Por quê? Porque não adianta simplesmente botar curtir, não adianta. Não vai ter visibilidade. Porque o curtir, o cara pode curtir em série. Não. É o comentar, porque quando comenta, você passa mais do que 2 segundos olhando. E aí gera uma mudança no algoritmo. Um negócio interessante, rapaz. Eu tô aprendendo. É divertido isso. Gente, pode continuar nos coraçõezinhos, gente. Você vai ver quando o Guilherme encerrar, ele vai ver a quantidade de visualizações.
porque, inclusive, entra mais rápido na sequência. Um negócio interessante. Daqui a pouco vou mandar os coraçõezinhos também. Tem esse negócio aqui dessa setinha que parece uma pipa, que você encaminha ao vivo para as pessoas. É muito interessante. Olha, É legal, você estamos cheios de argumentos, estamos cheios de ferramentas agora. Estou aprendendo, rapaz. Eu estou me divertindo com isso. E o último personagem que eu queria destacar, né, antes da gente começar a nossa temática, né, de discussão, é o Guzek, né, que é o agente perdido. Né, que a Beata diz ao Thomas, olha, você está se arriscando muito, se expondo. Você precisa de alguém que faça o serviço por você, né? E ele não pode te conhecer, né? É alguém que você, para quem você vai vender as suas informações, você não vai dizer com quem é, você vai trabalhar com ele, você vai manipular ele, você vai provocá-lo dentro de limites de segurança, e caso a operação dê errado, ele é descartado e seu nome não está comprometido, né? Então, onde é que ele vai buscar um tipo desse? Numa escola de tiro. E descobre lá o Guzek, né? Que é uma pessoa que aparentemente, numa primeira análise, tem alguns distúrbios, né? Ele atira bem, ele tem um blog, ele quer reconhecimento, mas só que ele não consegue ter esse reconhecimento. Ele, novamente, né? Novamente, outro caso de alguém que quer ter as curtidas, quer ter os likes, mas não consegue. É um extremista e, por todo esse caldo, ele é muito suscetível ao discurso contra os inimigos da Polônia, né? Que, no caso, são os muçulmanos, né? E é interessante que ele vai capturar, digamos assim, esse sujeito dentro de um game, né? Ele entra no jogo, descobre onde ele está dentro, né, nesses jogos online, e, a partir dali, ele convoca o Guzek para desempenhar a sua missão em prol da causa, né? Isso é interessante, essa parte de contactar a pessoa dentro de game, porque a gente pega aí várias teorias conspiratórias nesse bolo. Para quem curte metal dos anos 70, que nem a gente ficava sempre dizendo lá das mensagens satânicas nos LPs do Led Zeppelin, alguma coisa assim. Mas perceba que quando alguém fala sobre estou ouvindo vozes, a gente já pensa logo numa alguma patologia de natureza psiquiátrica, mas, na verdade, esse tipo de comunicação pode existir, né? Pode existir e dentro de jogos online. Isso é algo que é interessante. Por quê? Porque aí eu estou pensando em você, como pais também de adolescentes que acessam jogos online, e a gente sabe que lá, que segurança nossos filhos e filhas têm nesse mundo, não é mesmo? Inclusive pelo risco da pedofilia, né? Isso. Porque nesse ponto, formas de aproximação, formas de contato, e cria-se a camaradagem e, digamos assim, a cumplicidade dos brothers in arms, né? Dos parceiros de luta, dos companheiros de jogos. Exatamente, perfeito. E aí ele é convocado, né, para desempenhar missões por essa figura que ele não sabe quem é, que ele só vê aquele desenho ali nos jogos, mas ele se sente sensibilizado por isso, né? E ele está ali disposto a tudo, né? Desde tumultuar uma coletiva de imprensa até promover um atentado, efetivamente, né? Tudo contra os inimigos da Polônia, que eles supõem que sejam os muçulmanos, né? E tanto que é interessante que logo depois que ele aceita, né, aparece um vídeo dele no blog todo feliz, porque o Stop Islamização passou a seguir ele, né? Que é um grande feito para ele, né? Exato. A consagração dele. Ele era um Zé Ninguém, né? Aproveitando as palavras do outro, era um Zé Ninguém, e de repente a grande fanpage da vida dele está seguindo ele. Que maravilha, que coisa, né? Fantástica. E aí ele é capturado. Ele é capturado pelo esquema da agência e começa a trabalhar para ele sem nem saber que está dentro dessa sistemática. Pois é, Rodolfo. Então, mais ou menos, esse aí é o quadro dos personagens e da história em si, né, que o filme traz para a gente. E ele permite algumas reflexões muito interessantes. Sim, né? verdade.
A primeira dessas reflexões é em torno da democracia nessa Sim. atualidade do cancelamento, né? Como as relações democráticas podem sobreviver dentro de uma perspectiva de alguém ser simplesmente calado, né? Nas redes sociais. Tudo bem, existe o cancelamento porque alguém manifesta um discurso claro ou uma ação intolerável, defendendo o racismo, defendendo a misoginia, defendendo a homofobia. Existe isso, lógico. Mas também esse cancelamento pode se dar por outras razões, né? Pela má fé, né? Como é o caso do filme, né? Por um erro razoável de interpretação de uma fala ou de um gesto, pode acontecer também, né? Sim. Alguém se equivocou. Ou então, e aí é muito grave também, pela simples divergência de opinião. Eu não concordo com você. Você me deu a sua opinião de forma respeitosa. Eu não concordo. Então eu vou começar agora um movimento para calar você e te anular dentro das redes sociais. Isso não é cabível. Isso não é cabível, né? Então tudo isso bota em xeque, me parece, dentro desses novos parâmetros da democracia pelas redes sociais, né, dessa manifestação, dessa interconexão, dessas possibilidades comunicativas, tudo isso bota em xeque a própria essência da democracia no que tange à liberdade de expressão, não é? Ao debate rico de opiniões contrárias, de o embate mesmo de ideias, né, que servem para a gente E, crescer como sociedade, né? e, sinceramente, a gente tem que ficar com a sensação de estupefação, né, na compreensão de que a nossa concepção democrática ainda não está pronto para, vamos dizer assim, essa cybercidadania, né? É preciso compreender que nós estamos ainda nos valendo, e os valores são os mesmos, mas nos valendo de institutos de um passado analógico em um mundo digital. Então, a compreensão dos novos problemas para o exercício da democracia, né, vai ser, sem sombra de dúvida, um dos grandes desafios da contemporaneidade. Por quê? Porque o indivíduo, nesse momento, vamos pensar na coisa mais simples, a gente faz petições online, a gente faz participação no processo legislativo, mas se o indivíduo consegue criar fakes, consegue criar fake news, consegue criar perfis falsos, consegue manipular isso, é algo que a quantidade de manifestações ou a quantidade de likes ou seguidores não quer dizer efetivamente uma legitimidade. E isso, querido, eu vou dizer com liberdade, como eu disse, essa aqui é a minha live número 266. E eu achei que era uma forma de servir a comunidade jurídica, estando aqui, me colocando à disposição para debater. Claro que muitas são discussões inteiramente dogmáticas. Com você tem discussões que vai trabalhar o artístico, o jurídico e o crítico em especial. Por quê? Porque, meu amigo, eu vejo como essas características de insuflar. Às vezes você tem pessoas que não têm efetivo engajamento. Essa é uma reflexão interessante, que o que nós falávamos no campo da legitimação democrática, no campo virtual, é do engajamento Sim. nas redes para poder verificar se o indivíduo tem efetivamente algum respaldo. Isso é um fenômeno importantíssimo, porque note, e aí para novamente sem fulanizar, mas trabalhar em todas as perspectivas, fenômenos como os youtubers. Né? Os youtubers se tornaram referenciais. As pessoas estavam querendo brigar porque o Felipe Neto estava sendo um dos convidados da conferência da OAB. Mas perceba, ele se tornou um formador de opinião, independente de gostar ou não gostar. Então, a gente Exatamente. fica dentro dessa linha, a repercussão que o especial do Porta dos Fundos goste-se ou não goste-se, repudie-se ou aplauda-se,
gerou, ou seja, nós fazemos campanhas justamente para conseguir engajamento para questões que estão não no mundo real, mas no mundo puramente virtual. Sim, 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 é verdade. Eu lembrei aqui, enquanto você falava de Felipe Neto, isso aí foi uma informação que a André me passou, né? Porque é uma parte que ela acompanhava. Tinha um blog chamado Garotas Estúpidas, que de estúpido não tem nada, né? Na verdade, foi um dos primeiros blogs aí desse pessoal que mexe com moda e tal. E a Gabriela Prioli, que hoje está à frente, né, de um programa na CNN, ela saiu dali como uma pessoa que era amiga delas e uma advogada que conversava e tal. E aí ela começou a se desenvolver e passou do YouTube para as demais redes sociais e hoje já foi absorvida pela grande imprensa, né? Até internacional, digamos assim, né? Exato. Que é a CNN. E uma coisa muito interessante ainda nesse ponto, Rodolfo, para a gente discutir, para a gente fazer uma reflexão rápida, é a questão do paradoxo da tolerância de Popper, né? Que não podemos ter uma tolerância irrestrita com os intolerantes, porque isso pode levar ao próprio fim da tolerância em si, porque o intolerante é Exatamente. contra o tolerante, né? Isso. Então não temos como seguir adiante dessa forma. Ó, Então tudo tem que ser só pesado, né, no caso concreto. exato. Essa, sem sombra de dúvida, dentro das questões sobre a democracia, é uma das questões mais fascinantes. Porque até que ponto se pode tolerar os intolerantes? Até que ponto se garante a manifestação de opinião daqueles que não querem manifestação de opinião? É algo que é interessantíssimo se colocar como democrata em um universo em que as pessoas querem clamar por ditadura militar. Isso é algo que é interessante compreender aonde está esse limite, né? E nossa amiga Maria dos Palheiro diz para você confessar que você sempre acompanhou Felipe Neto. Nossa amiga Bárbara também está aqui, Bárbara Luiz. Um segundo ponto, Rodolfo, para a gente adiantar, já tem 40 minutos de Já tem live, 40 né? minutos. É a questão da manipulação por intermédio das tecnologias, né? O filme demonstra claramente isso, como é possível você manipular uma massa utilizando de forma criminosa as redes sociais. Isso me fez lembrar muito, sem querer fulanizar, óbvio, mas de um outro filme, né, que é o Privacidade Hackeada, né? Sim. Em que os usuários, especialmente do Facebook, eles são tratados como um produto, né? A Cambridge Analytica, ela, através de um aplicativo, convence os usuários seduz, né, os usuários a utilizar um determinado programa, eles aceitam sem ler os termos de uso, e de repente não apenas os dados deles estão sendo utilizados para outros fins, né, como também os dados dos amigos deles que sequer baixaram o aplicativo. Né? Em torno de, sei lá, 70 milhões de pessoas simultaneamente. Então, isso é muito complicado, né? Como nossos dados e a privacidade está sendo totalmente vilipendiada por esse novo mecanismo. E é como você diz, né? Talvez as nossas barreiras, as nossas defesas jurídicas não estejam bem ainda adaptadas, né, a essa nova sistemática, né? Estamos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já é uma sinalização nesse sentido. E esses termos de uso, né, é algo que eu me divirto como professor de direito civil, em sala de aula, quando eu pego os alunos logo em negócio jurídico, em civil 1, e aí eu boto os meninos em sala de aula para ler os termos de uso do Instagram. Aí eles ficam assim, gente, você faz cláusula compromissória para um tribunal de arbitragem na Filadélfia e não está sabendo, e você assinou, você disse que leu. Então, é uma das maiores mentiras da contemporaneidade é você dizer, você leu os termos de uso. Isso é sensacional, né? É algo que a gente precisa realmente compreender dentro desse novo universo, como lidar com isso, porque são aspectos em que a autonomia da vontade, levado ao grau extremo, né, permite isso.
É interessante. Um outro detalhe interessante, Rodolfo, que era até um dado que eu estava levantando esses dias aí, até em função dessa live, né, claro. Eu vi uma pesquisa publicada na BBC, a notícia, né, da verdade é da BBC de 2018, né? Teve uma pesquisa na USP e eles identificaram que os grupos de família são o principal vetor de notícias falsas no WhatsApp. A gente Seguido brinca dizendo assim, ó, logo... as tias do Zap. As tias do Zap são justamente as maiores disseminadoras de fake news. Por quê? Porque é por boa fé. Elas acreditam que estão prestando um grande serviço e nós recebemos uma quantidade enorme. E quando a gente diz lá, gente, ó, minha tia, a senhora chegou a ver, ela se ofende. Porque, doutora, a senhora não está percebendo que a senhora está disseminando fake news, porque é algo complicado na contemporaneidade. E esse choque cultural, né, pensando nos idosos, pensando naqueles que tiveram. E note como nesse período da pandemia, Guilherme, a gente tem que falar que nós fomos introjetados em um mundo digital, pessoas que não tinham a menor vontade de Sim, acessar um Instagram, um Facebook ou coisa do gênero. E, de repente, nós passamos a ter que fazer isso o tempo todo e a gente, exatamente. de repente, começa a fazer um mau uso. Por quê? Porque não está acostumado com isso, né? Teve uma pesquisa do Senado também que apontou, isso é de dezembro de 2019, ou seja, tem menos de um ano, né? Dezembro de 2019. Apontou que 79% da população usa o WhatsApp como uma fonte de informação mais importante. Mas sem sombra de dúvida. Isso acontece na sala de aula hoje, cara. Eles têm um grande oráculo dos Delfos, que é o Google, e eles recebem informação. E nesse período de aulas online ou aulas telepresenciais, os nossos filhos estão acessando tudo pelo WhatsApp mesmo. Né? E nós, professores, temos que, às vezes, rebolar para poder utilizar uma linguagem que seja tão atrativa quanto o WhatsApp para poder fazer com que eles entendam a nossa mensagem. E ainda tem um detalhe: a maioria dos planos de telefonia móvel trazem o WhatsApp ilimitado, né? Então, mesmo que a pessoa tenha um plano mais modesto, a franquia vai acabar, mas o WhatsApp vai continuar. E qual é o grande problema disso? É que quando você recebe uma notícia pelo WhatsApp e você não tem mais como checar, o que tiver escrito ali no WhatsApp vai ser a verdade. É verdade. Talvez até o título. Você não tenha nem como acessar a íntegra de uma notícia e você só Vamos vai ler o fazer título. um exercício com todo mundo que está assistindo aqui. Vocês se lembram da última vez, se aconteceu alguma vez, em que houve um desmentido de alguma informação e as pessoas pediram desculpas? Por quê? Porque a gente está no mundo imediato. Ó, a pessoa faz. E aconteceu. Pô, e é verdade, não sei o quê. Pô, já passa para reproduzir a notícia seguinte. Então a gente agora destrói reputações, seja de pessoas físicas ou jurídicas, né? E muitas vezes recebemos a contra-informação, mas ela já nos interessa mais, porque já estamos na informação seguinte. Exatamente. Um terceiro ponto, Rodolfo, que a gente pensou em discutir, né? Nós dois deliberamos, foi essa questão da busca por validação nas redes sociais. De alguma forma, a gente até já tratou Sim, claro. disso, né, ao longo aí da live. Mas é interessante como essas redes sociais permitem que alguns usuários, até então anônimos, eles possam se dedicar mais tempo às redes sociais e aí obter a valorização, né, através delas. E muitas vezes isso aí começa a mexer com a cabeça do sujeito, né? E ele começa isso aí passa a ser o principal, né? O principal não é você produzir um serviço, trazer uma informação interessante, não é compartilhar um conhecimento, como você sempre diz, né? Quem não serve para viver, quem não vive para servir não serve para viver. E às vezes
o objetivo principal passa a ser a like, né, a confirmação, a Isso foi curtida. chamado recentemente do pós-verdade. Não interessa o que aconteceu. Interessa como a notícia vai ser reproduzida. Não importa que a pessoa tenha tido o esforço ou tenha o conhecimento. Basta que ela pareça ter o conhecimento. Né? E isso é um fenômeno muito interessante nesse universo, sabe, dos coaches, das mentalizações. E tem muita gente boa aí, mas tem muito estelionatário. Por quê? Porque o indivíduo, nesse ponto, ele não importa que ele tenha conhecimento. Né? Eu vi outro dia um filme muito interessante, né? É um filme espanhol, e aí uma menina muito crítica, ela dizia assim, o que seu pai é? Ela dizia, não, meu pai é coach. Aí, o que é coach? É uma forma bonita para dizer que está desempregado. No caso dele, né? No caso dele. Exato. Por quê? Porque ele passava falando, ele não conseguia ter uma ocupação no modelo tradicional, então ele, como coach, ele estimulava outras pessoas a fazer isso. Esse é um fenômeno muito interessante, porque tem pessoas que realmente precisam de uma babá, precisam de um coach, mas tem outros que, na verdade, acabam entrando nesse universo. É um mundo muito novo. Não sei se é admirável, mas um mundo novo. E é a tirania da popularidade, né? Sim, sim. E eu estava lembrando agora também de um episódio, acho que até João Batista, nosso colega, se referiu a ele. É um episódio do Black Mirror, acho que é a terceira temporada. Ou é o primeiro ou é o segundo episódio da terceira temporada, chama Queda Livre, que é aquela menina que fica atrás dos likes, né, numa sociedade do futuro, que tudo é marcado. Isso. Né? A simpatia da pessoa é registrada imediatamente, aí serve como um cartão de visita ou não para você acessar os lugares, para você ser convidado. Sinceramente, se isso ainda estiver aqui, se nossa presidente estiver aqui, acho que esse episódio devia ser discutido numa da semana institucional. Esse episódio é sensacional para compreender, talvez, a escravidão do mundo das likes e das interações digitais. Querido, a gente tem que encerrar, viu, tá? É verdade, é verdade, é verdade. O nosso último tema era discutir um pouco sobre o preconceito e a violência, mas é algo que a gente foi tratando ao longo da live, né? Como o preconceito pode ser utilizado de uma forma manipulatória para pessoas mais suscetíveis, para estimular ela a cometer atos bárbaros, né? Como é o caso do Guzek, né? Ele é transtornado por um lado, mas por outro lado ele também se deixa seduzir pelo discurso, né? Ele adere à onda do preconceito. Eu vou fazer uma provocação crítica dessas coisas que eu fazia lá nas aulas de metodologia para imaginar vocês. Uma coisa só, o lado oposto do preconceito. Olha que coisa interessante, né? Que, na verdade, é um preconceito também. Eu vou dar um spoiler, tá, gente? Quando foi que o nosso protagonista passou a ser valorizado pela família? Quando ele se tornou um interesse amoroso ou afetivo de um personagem que era valorizado também. Ele era o indivíduo interior, um pária, o indivíduo que estava lá, era ridículo. Grosseiro, que não sabe comer camarão. Exatamente, e que, na verdade, foi excluído, e que era motivo de vergonha, e de repente, quando se torna cool, né? C-O-L, se torna queridinho, darling, ele volta. É muito interessante pensar na hipocrisia da nossa sociedade. O cinismo e a hipocrisia, né? Mas é isso, meu caro amigo. Olha como o tempo voa quando a gente está tratando de temas interessantes e que a gente gosta, e também quando estamos nesse diálogo, né? Você é um amigo querido que eu muito admiro e que sempre conversar contigo é uma experiência muito agradável, sinceramente. Eu digo que Gosto muito de conversar com você. É uma honra, um prazer e um privilégio. Oh, que maravilha. Eu também não. Eu também não.
Então, vamos fazer as nossas considerações finais mesmo, né? Para encerrarmos E no a Instagram live. derruba a gente. Agradecendo a todo o nosso auditório maravilhoso que teve aqui até agora, né? Nossos amigos aí fazendo comentários interessantíssimos, conversando bastante. Foi muito bacana mesmo, pessoal. E eu acho que esse filme ele traz muitas reflexões. Quem não assistiu, assista. É um filme fantástico. Eu Eu tenho acho também. certeza que todo mundo vai sair muito maior, muito mais enriquecido a partir dessa percepção e depois ver de novo a live. Assiste de novo a live. Exatamente. Eu acho que vale a pena. Se você não assistiu ainda o filme, quando terminar aqui, vá ver o filme hoje ou amanhã. Aí você revê a live. Vou deixar, o Guilherme vai deixar disponível aqui no feed. Eu vou baixar lá no meu canal do YouTube. E vai ser muito interessante. E acho que a gente pode, encerrando essa trilogia de O Poço, Coringa e Rede de Ódio, o nome do filme é Rede de Ódio, né? A gente pode até projetar, talvez, uma nova trilogia com Parasita, com Privacidade Hackeada, entre outros filmes. Eu quero. Aí, ó, o filme que o pessoal tá chegando, o pessoal que entrou agora é Rede de Ódio. Estamos encerrando aqui a live. Veja o vídeo, veja o filme, está na Netflix. E quando você terminar de ver, você revê a live que vai ficar disponível. Siga aí o meu amado Guilherme Ludwig aqui no Instagram. Deixa os likes aí, gente. A gente falou tanto de likes. Deixa uns likes aí com o Guilherme, né? E nos siga também lá no YouTube. Um beijo a todos e todas e a gente se encontra em outra live. Com certeza, meu amigo. Grande abraço. Satisfação grande, viu? Aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, sim. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Que legal.